Santo, vem, aviva a tua noiva. Aleluia! Eu quero que você que está sentado se levante e nós vamos cantar esse refrão. Vem, aviva a tua igreja. Quem deseja um avivamento aqui? Quem deseja viver na plenitude do Espírito Santo? Então nós vamos cantar junto, amém? Dê o seu melhor aí, porque Jesus, Ele deu o seu melhor, amém? Aquele que tem fôlego, louve ao Senhor! Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja. Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome. Santo é o teu nome. A palha seca queimará, tira as cinzas do altar, fogo que consome. Aleluia! Santo é o teu nome. Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua igreja. Vem, Espírito Santo, vem, aviva a tua noiva. Aleluia! Você pode aplaudir a presença manifesta do Espírito Santo. Aleluia! Pode se assentar, meus queridos. Boa noite, graça e paz. Aleluia! Sejam todos muito bem-vindos a essa família que não para de crescer, amém? Deus te abençoe poderosamente. Aleluia! Quem está preparado para viver algo extraordinário nessa noite? Não, eu não estou preparado, então se preparem, porque Deus vai te visitar nessa noite, amém? Nós estamos em uma série de mensagens chamada Visitação de Deus, e esse é o tema do nosso ano, e nós vamos hoje, por encerramento dessa parte, desse tema, e eu sou grata ao Senhor. Eu agradeço a Ele por tudo que Ele tem feito em nosso meio. E eu quero que cada um de vocês que estão aqui hoje, de verdade, começam a imaginar como que você vai terminar esse ano. Começa a imaginar você recebendo a visitação de Deus. Como que você vai terminar esse ano? Tem algumas coisas que você é dependente do homem, do natural. Mas quando você anda na dependência de Deus, você vai começar a sair do racional e ir para o sobrenatural. Você vai começar a sair do natural e mergulhar num nível sobrenatural. Porque quando nós somos visitados pelo Senhor, nós nunca mais seremos as mesmas pessoas, amém? Então olha para essa pessoa que está do seu lado, fala para ela: Deus. Diga para ela: Deus, nunca mais você me verá.
Ô louco, nunca mais você me verá. Não, não. Diga, nunca mais você me verá nesse nível de carne. Ah! Pega aí, pega esse marido carnal, manda embora da sua vida. Pega essa mulher carnal e manda embora, porque hoje ele vai mergulhar no sobrenatural, no espiritual. Olha para esse filho, despede dele. Porque os dias da carnalidade dele se encerraram, porque hoje ele vai começar a andar no sobrenatural de Deus. Você tem um marido viciado em alguma coisa, despede desse vício. Porque você vai entender o que controla não é o que ele deseja, é o que você... é o que você pensa, é o que está na sua mente. Nós vamos falar hoje um pouquinho sobre a mente de Cristo. Nós vamos falar sobre uma renovação, uma transformação na nossa mente. Nós vamos ler um dos textos, e esse é o primeiro, em Romanos 12, versículo 2. A geração de hoje é uma geração que precisa urgentemente de uma renovação na sua mente. Infelizmente, a geração de hoje está limitada. A geração de hoje não avança, a geração de hoje não conquista. A geração de hoje, ela só consegue enxergar os problemas da vida, os desafios, os prejuízos. E quando nós entendermos que nós temos uma mente celestial, meu Deus, nós vamos andar em um nível, em uma maneira, em formas de se comportar em meio aos problemas da nossa vida, como um vitorioso, como uma vitoriosa. Todo mundo, todos que estão aqui, eu acredito, que conhecem esse texto, inclusive os nossos filhos, mas a maioria, infelizmente, desobedece. E eu quero ler junto com vocês. O tema de hoje, coloca lá, Gladys. Uma vida de pensamentos renovados. Você pode dizer uma vida de pensamentos renovados. Amém? Já imaginou essa pessoa que está do seu lado aí, vivendo uma vida inteirinha na terra, com pensamentos renovados? De verdade, quem que você teria do seu lado aí? Um arruinado, um derrotado, um sem esperança? Fala para mim aí. Quem que você teria ao seu lado agora? Se essa pessoa entendesse que ela... uma vida de pensamentos renovados. Renovados pelo quê, Fabiano? Vamos ler Romanos 12, 2. Na linguagem de hoje está dizendo assim: não vivam como vivem as pessoas. Ou seja, nós estamos vivendo na terra, mas existe um modelo de viver. A pergunta é: qual é o modelo que você está vivendo? Não vivam como vivem as pessoas deste mundo, vírgula, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Quem tem que mudar a mente? Mas deixem que Deus os transforme por meio de uma completa mudança da mente de vocês. Ponto. Assim vocês conhecerão a vontade de Deus. Ou seja, sem uma mudança de Deus na minha mente, eu não conheço a vontade dele. Você não conhece a vontade dele no seu casamento, na sua vida emocional, espiritual, financeira. As decisões que você tem tomado, você não conhece. Por quê? Se você não tiver a mentalidade de Deus, ele muda. Ele te trouxe aqui para dizer isso. Ele quer mudar a maneira de você pensar e levar você a viver uma vida com pensamentos renovados nele, amém? Isto é,
aquilo que é bom, perfeito e agradável a Ele. Então tudo que nós vamos viver e fazer nessa terra tem que agradar a quem? É Deus. Você concorda com a sua resposta, sim ou não? Se é Deus, por que você vive de uma maneira e com um estilo de vida que você busca a concordância do seu esposo e da sua esposa? Mas como assim? Eu sei que ser submissa. Eu sei que você tem que ser submissa. Mas a pergunta é: a sua submissão é limitada ao seu desejo ou aquilo que Deus pensa ao seu respeito? Aí já muda, porque a mulher tem que se submeter de a maneira que Deus deseja. O homem é o sacerdote. Digo, o homem, cadê os homens dessa casa? Tem que ser o quê? O sacerdote. Como que você se comporta como um sacerdote hoje? Você já estudou o que significa o sacerdócio dentro do lar ou não? Não é sobre isso que eu vou falar, mas a tua mente, ela é o teu maior problema hoje. Ela te empurra para os desejos da carne. Se você não tiver uma mente de Cristo, a sua vida vai na direção dos seus pensamentos mais fortes. Qual que é o seu pensamento mais forte hoje? Eu desejo ser uma mulher de oração. Vou orar todos os dias, 3 horas por dia. Esse é o desejo mais forte que está queimando dentro de você, sim ou não, mulher? O maridão que está aí, esse ano eu vou jejuar todos os dias, não vou perder nenhum dia do ano. Vou jejuar todos os dias, nem que for até meio-dia. Mas esse ano eu mudo. Eu vou orar todos os dias. A primeira coisa que eu vou fazer quando eu acordar é orar. A sua mente recebe o comando e você é ativado no teu destino e no teu propósito. A pergunta é isso que você tem pensado? Porque o seu pensamento está te levando na direção mais forte. Se for um desejo da carne, você já sabe o estado que você se encontra hoje. Qual que é o seu pensamento acerca da sua vida? Acerca do seu trabalho, acerca da sua empresa? Qual que é o seu pensamento acerca de você mesmo? E agora? Você está nessa direção hoje. Fabiano, então não é agradável a direção que eu estou indo. Fabiana, a direção do meu pensamento está me desconectando da glória, da minha fidelidade, da minha intimidade. Então, vamos mudar a rota juntos hoje, sim ou não? É uma palavra de orientação para cada um de nós que estamos aqui. É uma palavra que nos ativa o nosso destino. Eu quero pensar junto com vocês. Hoje existem muitas pessoas hoje que experimentam o renascimento espiritual, mas não renovam a mente a fim de verdadeiramente compreender os pensamentos de Deus. Não levam a vida segundo os pensamentos divinos. Por esse motivo, Deus que nelas habita não pode fluir livremente através do canal de sua vida de pensamento. Deus deseja fluir por meio da sua vida. Ele quer fluir. É o anseio do nosso Pai, fluir através dos filhos. Mas talvez Ele não está tendo essa liberdade de fluir, porque existe uma maneira de pensar aí dentro. De verdade, o que você pensa hoje te leva a uma vida de milagres? O que você pensa hoje ativa milagres na sua vida?
de resposta, de provisão. O que você pensa hoje traz uma vida de esperança, de alegria? Sim ou não? Não precisa responder para mim, para você. Muitas pessoas hoje vivem com a mente antiga, mesmo depois da sua conversão. Essa maneira antiga de pensar é limitadora. Dessa forma, Deus fica limitado pelo tipo errado de vida, de pensamento. A fim de andar intimamente com Deus, é preciso renovar a mente. Os pensamentos, se não renová-los, Deus não pode descer e ter comunhão com você. Deus não habitará em uma mente poluída, assim como os peixes e os pássaros não conseguem permanecer em um rio poluído. Não tem como. Os peixes não sobrevivem àquele ambiente poluído. As aves não conseguem. Agora a pergunta é: por que o ser humano vai conseguir viver uma vida com a mente poluída? Talvez hoje você tenha que renovar a sua mente. Você tem que passar por um processo de transformação na sua mente. Talvez a sua mente está cauterizada ao fracasso, à ruína, a não viver milagre. As pessoas falam: eu acredito em milagre, só da boca para fora, porque a gente consegue ver nas atitudes dela que ela é dependente daquilo que o mundo está oferecendo. E a Bíblia fala que não é para nós termos uma mentalidade dos seres humanos naturais, mas dos seres humanos espirituais, aquele que verdadeiramente depende do Senhor. É preciso renovar seus pensamentos para que a fé surja por meio da sua vida de pensamentos. A fé simplesmente não surge do espírito interior. A fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? O que é que nós temos que ouvir? Diga a palavra. Como que eu ouço a palavra? Eu já sei, Fabiana, essa eu sei. No culto de domingo, vai ouvir. Não, no Voyex. Uau! Também. Agora eu sei mais uma, na cela. Amém. A pergunta é: você consegue sobreviver a tudo aquilo que é para o seu destino, para a sua vida, para a sua casa, para os seus negócios, se alimentando por 1 hora, 1h30 ou 2 horas nesses dias? Se você estivesse fazendo refeições durante a sua vida inteira, durante 3 dias da semana só, e um período de 1 hora ou de 2 horas, você estaria aqui hoje? Você não consegue sobreviver sem a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Você tem que ouvir a palavra. Fabiano, como é que eu ouço a palavra? Como é que você ouve a palavra? Diga: eu tenho que meditar. Você tem que o quê? Tem que meditar quantas horas por dia? Quantas horas? E aí, tem meditação dia e noite? Isso é loucura. Sem a renovação da mente e sem ouvir a palavra, a pessoa não pode ter fé, pois a fé vem pelo ouvir. E eu vou falar para você porque que a geração hoje está doente dentro da igreja, ouvindo palavra. Palavras poderosas, e elas estão enfermas em todas as áreas da vida dela, porque não tem como sobreviver a tudo que está acontecendo na minha vida e na sua vida com um mingau de vez em quando. Não tem como sobreviver aos ataques malignos.
Não tem como blindar a sua mente se você não meditar nas Escrituras Sagradas. Tem que ouvir ela, mas eu não entendo. Ouve ela, ouça ela, e ela vai ativar a sua mente. É por isso que você não acredita mais na sua cura, você não acredita mais no seu casamento, você não acredita mais na sua vida financeira, você não acredita mais em nenhum líder, você não acredita mais na sociedade, você não acredita mais nas pessoas. Por quê? A tua mente está poluída, e aí não tem fé mais. Uma pergunta: o que você tem ouvido? Os pensamentos de Deus ao seu respeito, as promessas dele para a sua vida, e aí? Você consegue ouvir ele, as promessas dele? Se eu fosse fazer uma pergunta individual e colocar o microfone na sua boca agora, qual que é das mais de 8.000 promessas? Fala uma para mim. Fala uma aí que tem liberada para você. O primeiro seria fácil, o segundo seria fácil, já ia complicar para o terceiro, para o quarto, porque tem que mudar. Porque tem mais de 8.000 promessas. Nós não temos mais de 8.000 pessoas aqui. Vamos ter. Nenhum amém. Sim ou não? Qual é a promessa que você lembra? Não, eu ouvi agora na televisão que não vai dar certo não. Eu ouvi agora, o jornal falou. As mídias estão falando, as redes sociais estão falando, o governo está falando, o fulano está falando. Não, eu quero trazer para a Bíblia. O que a Bíblia está falando? O que a Bíblia fala ao nosso respeito nos últimos dias, na terra? Derramarei do meu espírito. É isso que ele vai fazer. Amém? Sua vida de pensamento é demasiadamente importante, e você deve renovar a sua mente. Por quê, Fabiano? Atitude de pensamento transformada. Quando você renova a sua mente, você tem atitude de pensamento que é transformada. Como assim? O primeiro passo é mudar seu pensamento de uma atitude negativa para uma atitude positiva. Amém? Por exemplo, me dá uma referência bíblica. Vou te dar uma referência. Havia uma embarcação que estava seguindo sem Jesus. Jesus, após pregar uma multidão, ele despede dos discípulos, sobe ao monte e vai orar. Enquanto os discípulos estão no mar, de repente muda o cenário de sol, começa a se tornar em trevas, em tempestade, em vento, em chuva. O cenário mudou. O cenário estava mudando. E de repente, aquele cenário se torna um grande desafio para os discípulos de Jesus. Seguidor que visualizava Jesus operando milagres, sinais. Alguns deles dormiam perto, próximo de Jesus. E de repente, eles começam a se desesperar. E de repente, lá no final, assim, aparece um homem andando sobre as águas. E a história diz que quando o marinheiro visse um fantasma, o barco, o navio ia afundar. E de repente, a hora que eles olham aquela embarcação, eles veem um fantasma.
E de repente Jesus fala: calma, calma, sou eu. Aí tem um homem chamado Pedro. Um homem chamado quem? Pedro era um homem terrivelmente emocional. Mas ele tinha um dom chamado audácia. Diga audácia. E ele vai falar: se é tu, eu também quero caminhar. Se é o Senhor, eu também quero dar passos. E de repente, Jesus vai falar o que para ele? Qual que é a palavra-chave? Venha. Todos vocês que estão aqui já ouviu Jesus falar: venha. Eu vou caminhar no meio desse casamento turbulento. Eu vou caminhar no meio da sua vida financeira turbulosa. Eu vou estar com você todos os dias. Quantos dias? E de repente, como eu e você, nós vamos começar a andar empolgado, animado. Uau, estou andando sobre as águas. Molhava o pé, mas não afundava. E de repente você está enfrentando sérios problemas. Mulher de oração, mulher dedicada, homem dedicado, homem íntegro, reto. Pensa num cara chapado na presença, mas busca todos os dias. Ele está lá incansavelmente buscando o Senhor. Mas vem o vento, vem o problema, vem o trabalho. E o vento, a tempestade começa a aumentar. E de repente, o Pedro, ele começa a pensar: eu sou um homem, eu não sou um peixe, o que eu estou fazendo aqui? Ele começou a ver tempestade, ele começou a ver aquele cenário escuro, aquela água, aquelas ondas. Ele começou a visualizar. A mente dele começou a receber comando de um pensamento negativo. Jesus falou para ele o quê? Falou o quê? E ele foi, sim ou não? Você até está na igreja, você até consegue orar. A pergunta: como que você está se comportando hoje? E Jesus estava indo, Pedro, e de repente ele vai ser consumido com pensamentos negativos. O que vai acontecer na vida dele? Afundou. Ele tinha o dom da audácia. Ele era um homem diferenciado. É por isso que a igreja foi edificada através dele. Ele começa a afundar. E ele vai gritar. E Jesus vai pegar ele e vai colocar no barco. Na forma humana de pensar, é impossível um ser humano andar sobre as águas, sim ou não? Humanamente é impossível, mas ele tinha uma voz. Jesus chamou ele. Você acredita que Jesus te chamou? Quando você não simplesmente levantou a sua mão, mas você entregou o seu coração para Ele. Você acreditou de verdade. Você ouviu a voz dele de verdade. Você começou a dar passos de fé rumo ao teu destino profético. A sua caminhada para as mansões celestiais. E como que você se encontra hoje? Com tudo aquilo de negativo que aconteceu na sua vida. Como que está a tua mente hoje? Quem é você quando você ora? Quem é você quando você enfrenta uma adversidade? Quem é você hoje aqui dentro? Um adorador, um frequentador? Eu nem sei o que eu estou fazendo aqui. Quem é você? Quem sou eu, Pai?
Jesus te chamou. E eu vou falar algo aqui para desafiar a maneira que você tem vivido. Se você acredita que Jesus falou, venha para você, tudo que você está enfrentando, pode ser qualquer problema, pode ser o mais terrivelmente problema agora. Ele te chamou, vai passar essa tempestade, vai se tornar em um cenário de testemunho, de milagre, de provisão, de cura. Você acredita que Jesus te chamou de verdade? Os milagres sempre seguem uma mente renovada. Quando percebeu que seria capaz de andar sobre as águas, Pedro enfrentou as ondas. Ele enfrentou. Algumas pessoas que estão aqui dentro hoje, Jesus está dizendo para você: enfrente com seriedade a decisão que você tem tomado rumo ao venha. Você só precisa depender do Espírito Santo. E você vai ver quem você vai se tornar daqui a alguns dias, meses e anos. Tem algumas pessoas que vão viver um aceleramento no seu destino, na sua maneira de viver. Deus vai acelerar. Deus vai mostrar para você que você é capaz por causa da tua decisão. O Pedro, em momento, ele regrediu, mudou o pensamento, tem tido algumas experiências a respeito. Eu vi algumas pessoas também regredindo, infelizmente, na sua vida, ao longo desses anos. Eu tenho algumas experiências, quando nós levamos alguns homens, mulheres, adolescentes, jovens, aos encontros face a face com Deus. Meu Deus, vamos ter agora, em março começa, homem, mulher, homem, rapaz, moça. Se você nunca participou, vai ser a sua maior experiência de vida, vai ser algo extraordinário. Mas ao longo desses anos a gente tem algumas experiências relacionadas a algumas pessoas que vão para o encontro. Cara, você vai ter experiência que eu tenho, alguns líderes têm tido também. Você vê a resistência que o diabo cria. Nós criamos expectativa. Nós enfrentamos sérios desafios para conduzir essas pessoas. Mas é do alto nível, que você não tem dimensão. É por isso que jejuamos 40, 50, 120 dias ininterruptos, porque nós sabemos do desafio. E essas pessoas chegam lá embeosadas. Pensa num povo B.O. A maioria de cada 100, 98% não quer ir. Pensa em desistir no dia. E elas chegam lá, primeiro dia, segundo dia, no último dia, elas não querem vir embora para Umuarama, quer morar em Bauru ou em Marília. Verdade. O povo ele já vem comendo a Bíblia de lá para cá, já vem lendo, já vem tendo experiência. O Espírito Santo falou comigo, o Espírito Santo me deu uns insights, o Espírito Santo me mostrou algumas coisas. Primeiro dia após o encontro, segunda-feira, ele está no encontro, ele está lá, mergulhado, face a face com Deus. De repente, ele vai se deparar com a segunda-feira, com a terça-feira, quarta-feira. Alguns deles conseguem ir na célula, desmotivado, desacreditado. Fabiano, o que aconteceu? O Espírito Santo mudou? O Espírito Santo fez alguma coisa? Não. As pessoas tomam decisões que vêm na mente, destrói tudo aquilo que foi construído para a eternidade dela. De repente, se é um marido viciado, alcoólatra, cachaceiro,
ou na droga, dependência química, a mulher cria expectativa. Se é a mulher, uma mulher mexeriqueira, que fala mais da vida dos outros do que da vida dela, e o marido ora, essa mulher vai. Os filhos, oramos, declaramos, acreditamos, filhos que vão cheios de BO, problema, droga, tantas outras coisas, pornografia, masturbação, e eles vão, e nós acreditamos. Não tem um que não volta transformado, liberto. Não existe um que vai nesse encontro que não é transformado, a não ser que ele verdadeiramente não queira. Tem. E de repente a família recebe, o esposo recebe, a mulher recebe, os filhos recebem os pais. Uns vão divorciados, outros vão no fio do casamento, outros vão uma vida vazia, sem oração, sem jejum, sem nada, está só participando da igreja, só está participando de um evento. E de repente o que acontece, Fabiano? Palavras. Me perdoa, eu fiz tudo errado, me dá uma nova chance. Pai, eu fui liberto. Mãe, eu fui liberta. Minha esposa, eu estarei com você casada para sempre. Eu nunca mais vou beber, nunca mais eu vou fazer isso. O Espírito Santo encheu, trabalhou. Mas a mente tem que ser renovada todos os dias. Diga, renovada. Por quê, Fabiano? Porque todos os dias ela vai ser renovada para o caos, para desistir, para falar, tudo que eu vivi hoje, eu estou na mesma situação, foi o ponto final para mim. A mulher não acredita mais, o esposo não acredita mais, os pais desistiram novamente. Fabiano, o que aconteceu no meio de tudo isso? Vou te revelar agora. Aconteceu que a sua mente está cauterizada ao fracasso. E você precisa renovar a sua mente. Você precisa renovar a sua mente. É impossível você viver uma renovação na mente enfincado em jogo, em televisão. É impossível. Não tem como. Fabiano, existe a palavra impossível na Bíblia? Existe. Aquele que se aproxima de Deus sem fé. Está orando, está jejuando, está lendo a Bíblia sem fé, sem ação, sem viver uma metanoia, uma transformação na sua mente. Os desafios estarão aí durante a nossa vida inteirinha nessa terra. Você só tem que mudar a sua maneira de pensar. E nunca mais você vai ser uma pessoa que desiste. Murmuradora, questionadora daquilo que está acontecendo na sua vida, no seu casamento, na sua família, com seus filhos, no ministério que você está liderando. Nunca mais você vai questionar aquilo que está acontecendo, porque a sua mente está sendo renovada para as coisas boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. Boa, agradável e perfeita. O cenário vai mudar quando você mudar aqui, ó. Se não mudar a mente, você pode investir tudo, pode fazer de tudo, pode pôr o seu corpo para queimar, não vai acontecer nada. Seja um revolucionário. Muitas pessoas estão presas e pensam somente de maneira tradicional, ortodoxa. Portanto, Deus é incapaz de realizar as grandes obras que deseja realizar por meio delas. O Jair, dá um som para mim aí, fazendo um favor. Um som aqui. Por meio delas. Mas se receber a palavra de Deus e revolucionar sua maneira de pensar,
alcançará alturas muito mais além de suas limitações atuais. A maioria hoje, dentro da igreja, estão limitados às promessas do Senhor. Porque, Fabiano, a sua mente é o causador de todo desânimo e desmotivação que existe dentro de você hoje. Fabiano, o que eu tenho que fazer então? Mudar a minha mente, começar a pensar em termos de milagre. Quando a gente olha para a Bíblia, a gente vê Jesus, multidão acompanhava ele. De repente vai chegar a tarde da noite, no meio do deserto, a Bíblia fala 5.000 homens. E Jesus vai chamar Filipe e vai falar para ele de alimentar essa multidão. E eu começo a pensar, Felipe olha, 5.000 homens, vamos pôr as mulheres e os filhos, 2 filhos, vamos pôr que tinha lá umas 20.000 pessoas. Se é hoje, vamos reunir a diretoria. Felipe saiu, foi reunir os líderes, os discípulos, o tesoureiro. Aí Felipe abre a reunião e fala: o que nós vamos fazer? O primeiro levanta e fala: Felipe, você viu que nós estamos num deserto? Nós estamos distante de tudo, rapaz. O que nós vamos fazer? É deserto, Felipe. Olha aí. Felipe fala: é verdade, eu sei, é deserto. Felipe fala para o tesoureiro: anota aí, nós estamos num deserto, cara. De repente, levanta o segundo, olha para ele e fala: rapaz, 200 denários, 20.000 pessoas, como? É impossível, rapaz. 200 denários não dá para servir, não dá para comprar. Não tem como. Não, com 200 não dá, com 200 moedas não dá. Não dá, não tem como. Essa conta não fecha, não. Marca aí, tesoureiro, secretário. Deserto, 200 moedas, não dá. De repente levanta o terceiro indivíduo e fala: rapaz, é o seguinte, deserto, 200 moedas, tem alguma padaria aqui perto? Fica imaginando essa reunião. Cadê a padaria? Onde nós vamos? Fala para mim, onde tem uma padaria em Umuarama que vai fazer 20.000 pão? Na boca da noite hoje. Mesmo que tivesse, não tem como. É verdade. Eu pensei nisso também. Não tem padaria e mesmo que tivesse, não tem como. Levanta o quarto e fala: Felipe, despede a multidão, Felipe. Fala para Jesus despedir a multidão. Felipe está chegando perto de Jesus. E a hora que ele vai falar, chega André. Fala: chegou André. Fala aí: chegou André. Com quantos pães e quantos peixes? Chegou André. Falou: Felipe, é o seguinte, um menino me deu 5 pães e 2 peixes. Rapaz, o que vai fazer com 5 pães e 2 peixes? Presta atenção. Nós estamos com a multidão, olha o que tem aí, 5 pães, 2 peixes, presta atenção. Lá vai Felipe, fala: Jesus, não tem como, despede a multidão, não vai dar certo, manda eles, cada um vai procurar o que comer, Jesus. André chega, tem 5 pães e 2 peixes, ele intervém.
Ele intervém. A hora que Jesus falou para Felipe: dá de comer a essa multidão, dá de comer a essas pessoas. A mente dele foi uma mente negativa, pessimista. Ele só viu a realidade do natural, dos problemas. Ele olhou aquela multidão imensa. Eu quero imaginar aí o cenário de 20 mil pessoas agora, no deserto, com 5 pães e 2 peixes. Mas de repente chegou André. Pensar em termos de milagre: 5 pães e 2 peixes é o que eu tenho. Toma, Senhor. Colocou nas mãos daquele que pode fazer qualquer coisa, em qualquer lugar e em qualquer situação. Jesus pega os pães e dá graça, e entrega para eles novamente e fala: servi-os. E eles começam a servir aquela multidão sentada. E vai servindo, e vai servindo, e vai servindo. De 5 pães e 2 peixes, Jesus vai alimentar 20 mil pessoas, que comeram. E a Bíblia fala que comeram até se fartar. Não foi um único pão e um pedacinho de peixe. Comeram para encher de verdade. E de repente Jesus fala: vai lá, pega o que sobrou e traz para mim. Encheram quantos cestos? Nessa passagem, 12 cestos. Agora, atualizando para a nossa realidade. Quando você olha, Jair, para os jovens que nós temos hoje. Luciana, quando você olha como pastora hoje dos jovens, juntamente com seu marido, qual é a mentalidade? A mentalidade de Felipe ou a mentalidade de André? Não, nós só temos um jovem, não está queimando, nós só temos um. O que nós vamos fazer? Não é esse o ministério. Jesus, eu acho que eu ouvi errado. Você começou a célula, está lá, as coisas não dão certo, e não dão mesmo, a princípio. O cenário parece de fome, de escassez, e de repente, você vai ter que tomar a decisão, de Felipe ou de André. Nós temos que pensar em termos de milagre hoje. Sim ou não? Começo do ano nós fizemos a primeira reunião com os líderes. E o Senhor colocou um valor no meu coração que nós vamos investir esse ano com 0 recurso. E aí eu sentei com eles. De repente eu falei: ô Senhor, é muito alto esse valor, então não vou colocar no meio, mas eu vou aumentar uns 50, tá bom? Aí eu falei para ele: nós vamos investir cerca de 300 mil, não foi? Mas o que Deus colocou no meu coração é que nós vamos investir $500 mil esse ano nessa cidade. Em pessoas, em famílias, servir essa cidade. Como? Está no seu bolso. Você está aqui duro hoje, liso. Deus vai te abençoar para você ser um abençoador desta obra. Fabiano, Deus começou a me prosperar. Rapaz, o negócio. Fabiano, eu consegui o primeiro $1 milhão no ano 2024. Se você desvirtuar o seu coração, a sua mente mudar, o teu destino mudar para as coisas carnais, se prepara para o maior fracasso de toda a sua vida. Mas se você entender que você tem que investir, você não vai dar conta, porque Deus é poderoso e você nunca vai vencer Deus no quesito dar. Ele vai além. Você dá 100, Ele te dá 1000. Não tem como. Talvez você está aqui hoje desempregado, Deus vai te dar uma empresa. Você está parado, Deus vai te dar um trabalho. Não é para você parar de vir para a igreja, parar de ir na cela. Você não entendeu nada. Esse trabalho é maldição na sua vida. Não foi Deus que te deu, porque tudo que Deus colocar na sua vida vai te aproximar do teu destino com Ele, junto conosco. Eu renunciei muitas coisas para estar perto do Senhor. Assumi dívidas
Amados, quase 1 milhão. Para entender, 10 anos pagando, com nome sujo, gente cobrando. Mas eu comecei a pensar em termos de milagre. Eu comecei a mudar minha mentalidade de um derrotado. Não, aí não tem como eu pagar as dívidas. Não tinha mesmo. Mas eu coloquei os meus pães e os meus peixes nas mãos dele. Hoje eu posso te dizer, Ebenezer, até aqui ele tem me ajudado. Nós temos que pensar em termos de milagre. Deus vai te prosperar. Deus vai te encher de dinheiro. Não é para você sumir da igreja. Não é para você abandonar o teu propósito. É para você a cada dia mais firmar o pé. Firme as estacas. Eu vou ler esse texto aqui. Pense grande. Isaías 54, do 2 para frente. Pense grande, estique as cordas, firme bem as estacas. Você vai precisar de bastante espaço para a sua família em crescimento. Você vai tomar posse de nações inteiras e repovoar cidades abandonadas. Não tenha medo, você não será decepcionada. Não se acanhe, você não vai passar vergonha, você vai esquecer completamente as humilhações da juventude, a indignidade da sua viuvez vai cair no esquecimento, pois o Criador é o seu noivo, seu nome é Senhor dos Exércitos de Anjos, seu Redentor é o Santo de Israel. Quando Deus falou isso, é para eles já começar a ter uma mentalidade, começar a mudar o seu comportamento de pensar. Como famílias, como povo que estava vivendo escravo, tira a mentalidade da escravidão, tira a mentalidade dos problemas, tira a mentalidade do fracasso financeiro, tira a mentalidade do fracasso com os filhos, tira a mentalidade de fracasso como esposa, como esposo, tira a mentalidade, começa a pensar, começa a esticar a sua mente para algo muito grande, porque eu vou fazer, é o Senhor, Ele está falando, não tenha medo, amém? Infelizmente hoje, lidamos com muitos que pertencem à escola de Felipe, falam somente acerca do impossível, clamam que estamos no deserto, que é tarde demais e que as pessoas não podem ser alimentadas, não podem ser transformadas, que não vão mudar, que esse plano não vai dar certo, que esse resultado nunca irá acontecer, aceitam as suas enfermidades, preferem passar dias, meses diante de uma televisão, ouvindo notícias terríveis que têm destruído a sua fé, e hoje você não acredita mais em milagre. Como eu sei disso? Pela maneira do seu comportamento, pela maneira que você está vivendo hoje. Nós estamos encerrando, mas eu consigo visualizar o cenário da sua vida na primeira conversa com você. Eu consigo. Quando você senta com uma pessoa que está deprimida, que vive num ambiente de ansiedade, você senta com ela, você consegue identificar ela. Fabiano, o que eu tenho que fazer? Levar ela em pensar, em termos de milagre. Meus queridos, na maior igreja do mundo, do pastor Chu, tinha um homem ateu, até que esse homem ficou enfermo. E esse homem ficou enfermo, e com muita enfermidade, de repente ele foi para a igreja do pastor Chu, e ele vai chegar lá, e ele estava terrivelmente morrendo. Ele estava no estágio final, ficou paralítico, chegou lá numa cadeira de roda, e de repente, ele pede oração ao pastor Chu, e o pastor Chu ora por ele, declara em fé o milagre, a visitação de Deus, e ele começa a pensar em termos de milagre, e aquele senhor, aquele ateu, ele sai de lá completamente curado. No próximo domingo,
Vocês sabem que a maior igreja do mundo hoje tem 1 milhão de membros. Eles têm cultos lá. A igreja é muito grande. E chegou no domingo, aquele homem foi novamente. E de repente, ele falou para o pastor Chu orar por ele. E o pastor Chu, atarefado, não deu conta de orar por ele. Aquele homem que estava completamente curado, porque o pastor Chu não orou por ele, começou a maquinar na sua mente: eu não vou conseguir se ele não orar por mim. Eu não vou conseguir. Não é possível. Eu só vou continuar vivendo milagre se o pastor Chu orar por mim e impor as mãos sobre mim. Aquele homem sai de lá completamente dominado pela enfermidade. Fabiano, o que mudou? Aqui, ó. Mas existe hoje muitas pessoas que não vivem milagre porque a mente dela está dominada, porque ela não consegue pensar em termos de milagre, visualizar, se aproximar com fé de Jesus. Eu estou falando para você hoje que deseja viver um milagre em qualquer área da sua vida. Verbaliza e acredita, não importa se o resultado é negativo. Verbalize e acredita. Assuma essa identidade. E aí, como é que você está hoje? Completamente curado. Do mesmo jeito. Você verbalizou, mentalizou, está vivendo em um ambiente de milagre. É impossível você não viver milagre. É impossível você não viver uma mudança no seu corpo físico, na sua vida espiritual, na sua vida financeira, no seu casamento. Agora há pouco alguém me perguntou: quando você falou a respeito do ar, já comprou? Já está tudo comprado. Nós gastamos 25 mil reais com ar. Verdade. Deus é maravilhoso. Eu quero que você assuma essa identidade como um filho de Deus. Você enxerga, você acredita, você verbaliza. Amém? Quem é você? Qual escola você pertence? A escola de Felipe ou a escola de André? Fala assim: eu sou da escola de André. É 5 pães, é 2 peixes, mas eu vou entregar para ele. Eu vou entregar meu casamento, a minha vida financeira, a minha vida espiritual. Eu vou entregar meu filho, eu vou entregar meu esposo, eu vou entregar para ele. E o que vai acontecer? Levanta essa mão de profeta e profetiza: vai acontecer milagre. Amém? Direcione a sua mente para o sucesso de Deus. Deus jamais perde uma guerra. Ele é vencedor eterno. E você deve conscientizar da vitória de Deus. Jamais tem falta de coisa alguma. Você precisa transbordar dessa consciência. Essa conscientização é importante. Se você tiver uma conscientização de inferioridade, pobreza, doença, fracasso, Deus nunca poderá operar. Deus é o seu socorro, sua abundância, seu êxito. Deus é sua vitória. Amém. Se levante. Eu quero te falar que o inimigo é terrível. Ele vai tentar tirar proveito no meio das suas guerras, dos seus desafios. O ano passado nós tivemos grandes desafios nessa casa, com a questão financeira, em questão de aluguel. Em determinado momento, eu reuni os líderes, alguns dos líderes, falei com eles, expliquei a situação. Alguns deles, eu falei: cara, o que você consegue fazer esse mês? Porque nós viemos do restaurante para esse lugar, em fé, uma ação de fé. Nós acreditamos, Deus falou conosco e nós agimos e assumimos alguns valores altos.
A nossa arrecadação naquela época era muito baixa. Hoje, graças a Deus, pai, mas o negócio está ficando milionário. Amém? Pela fé, recebe aí. E de repente, eu não fiz muito isso, mas nós enfrentamos isso durante quase o ano inteiro. Em determinado momento eu falei, Senhor, que é isso? Eu expliquei para eles, eu achei que eles iam ser ativados, a perguntar ao Fabiano como é que foi, pagou já esse mês, tal. Como é que foi? Ninguém perguntava, ninguém falava nada. E de repente eu falei, Senhor, me ajuda. E o diabo tentando entrar na minha mente, meu coração, para me murmurar dos meus líderes. E foi uma guerra muito forte, muito violenta, porque Deus estava me aproximando do propósito dele. Deus estava me aproximando de um grande projeto dele. Deus estava querendo mostrar para mim que existe algumas guerras que eu tenho que viver, uma dependência completamente dele. De repente, eu vendo um carro com um valor um pouco mais baixo. De repente, eu vendo uma moto, um valor também. E de repente, esse dinheiro começa a sumir e as contas vão sendo pagas. A minha esposa chega em mim e fala, meu bem, nós vamos andar a pé de novo, né? Eu falei, meu bem, vamos confiar, Deus está fazendo, nós vamos ser surpreendidos. E aí eu peguei o carro do sogro emprestado. Eu agradeço muito a minha sogra. E andamos algum período na dependência de Deus. Parecia uma coisa, quando nós reunia, aquele mês o negócio ficava mais estreito ainda. E aí de repente Deus falou comigo. Dependência. Pensar em termos de milagre. Pensar em provisão no meio da escassez. E você sabe qual que é o maior desafio no meio de tudo isso? É que Deus te leva a fazer mais investimento ainda. Algumas das vezes a minha esposa, ela falou, meu bem, vamos cancelar, não tem como. É loucura. Falo, meu bem, tem vezes que não sai o meu bem não. De verdade. Tem vezes que eu falo, meu bem, vai dar certo. Deus vai prover, algo vai acontecer. E o que eu posso garantir para você é que Ele é fiel. Ele multiplica os 5 pães e 2 peixes. O único valor de todos esses investimentos que eu usufruí foi apenas R$400. Eu não estou falando isso para que você faça algo. Eu estou falando isso para você entender que nos dias mais desafiadores da sua vida Ele está com você. Ele te sustenta. A provisão vai vir. Só que Ele vai trabalhar na sua mente. Ou você vai chutar o balde, desacreditar, vai questionar, vai falar mal das pessoas que você ama, que está do seu lado, que te apoia. Mas chegou o momento de Deus começar a trabalhar com você. E aí, o que eu faço? Eu não sou sustentado pelas pessoas, eu sou sustentado por Ele. Quando você é sustentado por Ele, as pessoas mais importantes da sua vida, pai, mãe, líderes de confiança, pode acontecer que Deus vai esconder eles. Por quê, Fabiano? Porque Deus quer ativar a sua mente em algo muito grande. Algo muito grande. Tem algo muito grande que Deus quer fazer na sua vida hoje. Tem algumas pessoas aqui dentro derrotadas. Tem algumas pessoas aqui dentro que perderam completamente a sua fé.
estão num ambiente de incredulidade em alguma área da sua vida. O Senhor te trouxe aqui nessa noite para dizer para você: confia, persevera, acredita, espere o resultado da minha parte. Por mais que você tenha que abrir mão de alguma coisa que te pertence, mas lá na frente Ele vai colocar na sua mão novamente. Passe o processo da dor, porque a dor não é para te paralisar, a dor é para te conectar ao propósito dele, ao destino dele na tua vida. Feche seus olhos. Você não é uma pessoa desgraçada, infeliz. Você não é. Você não nasceu para sofrer. Não nasceu. Não é só com você, não. Essa pessoa que está do seu lado tem enfrentado algo também. Parece que só tem eu sofrendo. Não, não tem só você sofrendo. Eu posso garantir para você. Tem mais alguém. Porém, ela decidiu ter os pensamentos renovados. Você vai começar a experimentar. Deus vai começar a fazer. Deus vai começar a fazer. Não questione o que está acontecendo dentro da sua casa. Não critique ninguém. O inimigo quer te afastar. E Deus está construindo algo. Ele quer te aproximar ainda mais. Use desse cenário para aproximar do propósito de Deus. Para isso, mentalidade. Renove a sua mente. Coloque a mão sobre a sua cabeça agora. Feche os seus olhos. Quem que está aí na sua mente? A dor, a desesperança, a angústia, o sofrimento, o problema conjugal, financeiro. Não está aí a solução, a provisão. Tem esperança, tem milagre, existe alegria. Não é o fim, não acabou, não acabou. Ei, você vai conseguir, você é mais que vencedor. Ei, Ele é o teu pastor e nada te faltará. Espírito de Deus, sopra sobre nós. Espírito de Deus, fique em sintonia com o Espírito Santo.